Na natureza, ocorrem diversos tipos de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, responsáveis pela estruturação da paisagem, mas, se ocorrerem ou se deslocarem sobre uma zona social, gera uma situação de grande perigo às pessoas e aos bens. Caso haja o impacto, só será considerado como desastre quando os danos e prejuízos extensivos são de difícil separação pelas comunidades afetadas. Se não gerar danos ou seguir sua trajetória por áreas não ocupadas, o fenômeno volta a ser considerado como evento natural. Os desastres naturais podem ocorrer em qualquer continente ou país, visto que esses fenômenos naturais, como as tempestades, os terremotos e os vulcões, existem em diversas partes do globo. Entretanto, algumas regiões são mais afetadas em função da magnitude e frequência dos fenômenos e da vulnerabilidade do sistema social. Essas ações da natureza não podem ser evitadas. Mas seus danos podem ser reduzidos, caso o local onde eles ocorrerem tenha uma estrutura básica capaz de resistir. Vejamos agora como seriam diferentes os impactos. A grande diferença, não? Além disso, convém citar que a grande maioria dos desastres, 70%, ocorre nos países em desenvolvimento. Estes danos refletem próprias condições socioeconômicas desses países, como o elevado adensamento populacional nas áreas de riscos, a falta de planejamento urbano e de investimento na saúde e educação, entre outros fatores que aumentam consideravelmente a vulnerabilidade das comunidades expostas aos perigos naturais. São estes fatores que têm contribuído para elevar o número de vítimas fatais nos países em desenvolvimento, tanto que, do total de mortes por decorrência de desastres naturais, mais de 95% ocorreram nos países considerados mais pobres. Veja alguns vídeos que relatam a situação do Haiti após um forte terremoto no dia 12 de janeiro do ano de 2010. Uma cidade completamente destruída. Porto Príncipe tem 2 milhões de habitantes, agora quase todos desabrigados. Essa imagem divulgada hoje revela o momento exato do terremoto. O carro atravessa a rua e, de repente, a terra começa a tremer em Porto Príncipe. Casas, no lado esquerdo do vídeo, desabam. A poeira sobe. Tudo é dor e destruição. Tragédia no Haiti. Um
forte terremoto de 7 graus na escala Richter devastou o país, deixando a capital Porto Príncipe sob ruínas. O tremor cortou as comunicações com a nação caribenha e pode ter provocado a morte de milhares de pessoas. A catástrofe deixou um rastro de caos e destruição e as primeiras imagens da manhã desta quarta-feira mostram vítimas ainda desorientadas nas ruas da capital haitiana. Milhares de moradores de Porto Príncipe dormiram a céu aberto. As pessoas buscam alimentos e desaparecidos e tentam cuidar de parentes feridos, uma vez que muitos hospitais da região também foram afetados. Sobreviventes relatam que corpos podem ser vistos nas ruas e muitas pessoas estão presas em meio aos escombros. O Palácio Presidencial desabou em poucos minutos, mas segundo uma TV local, o presidente René Préval e a primeira-dama passam bem. Os tremores destruíram centenas de outras construções, incluindo a sede da ONU e a Embaixada Brasileira. Pelo menos 28 abalos secundários de até 5 graus foram registrados depois do tremor principal. Este foi o terremoto mais violento a castigar o país nos últimos 200 anos. Especialistas acreditam que 3 milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelo desastre. Países onde são frequentes esses imprevistos investem muito dinheiro em tecnologias e educação que permitem a amenização dos impactos. É o exemplo do Japão. A gente está aqui no estúdio com o correspondente Roberto Kovalik, correspondente da TV Globo na Ásia, em Tóquio especificamente. E você, né, Kovalik, você esteve em diversas instalações em Tóquio e no Japão que mostram o preparo do país para situações como essa. Ana Luísa, a gente tem que considerar, tem que imaginar que o Japão, teoricamente, é um país inviável. Se a gente antes de nascer tivesse que escolher um país para viver, jamais escolher o Japão, porque é tufão, é terremoto, é tsunami, é maremoto, é vulcão, ou seja, um país que está sujeito a todo esse tipo de ocorrência. E, no entanto, eles transformam aquele país inviável, teoricamente, num país viável. E a gente consegue viver com isso. A gente consegue viver com terremoto, com todas essas coisas e consegue sobreviver. Lá ocorrem chuvas muito fortes. Quando tem tufão, é igual ou pior do que ocorre aqui no Rio de Janeiro. Mas a chuva passa e a cidade, em seguida, está seca. Até porque tem um sistema de escoamento todo especial, não é isso? Na verdade, ele é muito parecido com o de São Paulo, aquele sistema dos piscinões. E a gente até já fez reportagens sobre isso. Só que é extremamente eficiente. Basicamente, o que funciona no Japão a gente está vendo aí uma reportagem. Esse é um dos piscinões, um dos maiores, gigantescos, túneis gigantescos. A água entra ali, fica alojada e depois, aos poucos, vai sendo escoada para os rios, de modo que o rio não transborde e não cause problemas. Então, isso são imagens de um tufão que aconteceu e a gente continua as imagens de da forma como funciona esse piscinão. Só que lá é extremamente eficiente. Basicamente, o que a gente tem no Japão é uma espécie de tripé que impede, um técnico explicando como funciona, mas é um tripé que impede que esses desastres provoquem tantas mortes. Basicamente, o investimento em tecnologia, aquilo que a gente viu lá em Brasília, que no Brasil vai ter menos dinheiro. Tragédias no Japão ocorrem este ano. No ano que vem não vai ocorrer de novo. Os fenômenos naturais que ocorrem em países pobres levam a desastres, pois geralmente nesses países as construções, edifícios, estradas, pontes não têm estrutura nenhuma para suportar qualquer que seja o impacto. São países totalmente despreparados para eventos geofísicos, o que torna um prejuízo muito maior. Sem falar que a precariedade nos hospitais é um agravante para aumentar o número de mortes. Ao contrário de países ricos, que além de possuir estruturas mais resistentes, ainda dispõem de mecanismos de pronto-socorro eficiente e alta capacidade de se regenerar. No caso do Haiti, ele é um país que depende muito do capital estrangeiro para se manter e mal consegue. Por isso, 3 anos após o terremoto que levou o estado ao caos, ele ainda não conseguiu se recuperar e sua recuperação ainda pode levar muito tempo. Quem viu, disse que não se emocionou, mentiu. Tentou mudar de assunto e não conseguiu. Entrou no quarto, lembrou, chorou e pediu pro céu pra não ver mais corpo civil. Quem viu, disse que não se emocionou, mentiu. Tentou mudar de assunto e não conseguiu.
Entrou no quarto, lembrou, chorou e pediu pro céu pra não ver mais corpo civil. Pro povo que pisa descalço naquilo que um dia já foi um asfalto. Pro povo que dorme apertado, mesmo sem ter nada, acorda com medo do assalto. De noite tem medo de estupro e assassinato. Um caos que dura séculos na ilha do descaso. Além do efeito dos tremores da terra, o efeito de anos e anos de guerra. Desespero de quem nunca viu vida liberta. Será que é esse o fim da sua nova era? Não, essa gente que também é minha gente supera. Também é minha aquela pele preta, também é minha aquela lágrima que cai na sarjeta. Aguenta, ai em ti, ai em mim, firmeza, ai ai, ai 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 ai.